Beleza, gente? Vamos conversar hoje então sobre doenças inflamatórias intestinais, tá? Um assunto muito importante, né? Eu sempre falo aqui que os assuntos são importantes, eu procuro sempre abordar coisas mais corriqueiras, né? Mas, de fato, as doenças inflamatórias intestinais estão muito presentes na prática médica, muito presentes nas provas de residência. Vai ser legal, então, para a gente trocar uma ideia. Quero focar, não vou muito focar em detalhe, né, na parte mais básica, eu quero focar mais no raciocínio clínico, tá? Trouxe alguns casos clínicos para a gente saber identificar, então, qual que é a doença que está por trás, né, dessa grande síndrome, qual que é o nosso diagnóstico diferencial e poder tratar e sempre dar o melhor para o nosso paciente, beleza? Já tem 13 pessoas, gente. Pessoal dando boa noite, Lili. Boa noite, Gil. Gente, vou começar então, tá? Já tem 15 pessoas aqui. Já passou um pouquinho das 8 também. E assim, vou direto para as questões, tá? A gente mudou um pouquinho, então. Vamos resolver questões juntos, vamos conversar e vamos tentar aprender junto, tá bom? Gente, quero pedir por favor que vocês interajam, tá? Mandem a resposta no chat. Quando souberem a resposta já pode botar, às vezes eu vou lendo com calma. E se tiverem macete, dicas, perguntas, podem ir botando ali no chat, tá? Tô acompanhando vocês pelo celular aqui, tá? Bora lá, Docs, bora lá. Vou começar então. Primeiro eu quero só dar um geral aqui em relação às doenças inflamatórias intestinais. Basicamente, né, as doenças inflamatórias intestinais compõem um grupo, né, de doenças crônicas autoimunes que tem por alvo, né, basicamente como alvo primordial, o nosso trato gastrointestinal. Dentro, né, desse grupo de doenças inflamatórias intestinais, a gente tem duas grandes entidades aqui, né? A gente tem de um lado, então, a retocolite ulcerativa e de outro a doença de Crohn. Essas são as duas grandes entidades, as duas grandes doenças que compõem, né, as doenças inflamatórias intestinais. Como o próprio nome diz, né, são doenças que geram inflamação, então, no intestino, no trato gastrointestinal, e cada qual com suas características, com suas peculiaridades em relação a quadro clínico, tratamento, forma de apresentação, complicações. Quando eu falo em duas doenças aqui, eu tô me referindo à retocolite ulcerativa e à doença de Crohn. Na retocolite ulcerativa, a gente tem uma doença mais restrita à mucosa, podendo ter acometimento submucoso, geralmente começando pelo reto, né, e ascendendo pelo nosso trato gastrointestinal, mas se restringindo, né, o intestino grosso. E na doença de Crohn, por outro lado, a gente tem uma doença mais invasiva, uma doença que ela acomete todo o trato gastrointestinal, geralmente ela poupa o reto, mas como diz aquele ditado, a doença de Crohn ela pode acometer desde a boca até o ânus, né? Então, o nosso paciente com doença de Crohn, ele pode ter qualquer órgão do trato gastrointestinal acometido, tá? Mas geralmente na doença de Crohn, diferente da retocolite, em que você tem um acometimento mais mucoso, na doença de Crohn você tem um acometimento de toda a parede gastrointestinal, toda a parede, né? Do trato gastrointestinal, do intestino, do estômago. E o que acontece? Por conta disso, a doença de Crohn é uma doença que tende, né, a fazer mais complicação, né? Como você tem o acometimento de todas as camadas, de mucosa, submucosa, muscular, você tende, né, a fazer fístulas, estenoses, a obstrução intestinal muito características também, né? Abscessos. Enfim, de modo geral, essas grandes diferenças que eu gostaria que vocês soubessem agora, tá? Obviamente, né, como elas fazem parte de um grande grupo de doenças, elas têm características em comuns, tá? Mas tem suas peculiaridades, que são essas que eu citei em relação à fisiopatologia. E ao longo das questões a gente vai conversando, resolver alguns casos clínicos e a gente vai tentar aprender junto, tá bom? Vou só dar uma olhadinha no chat aqui, gente. Se tiver alguma pergunta, alguma contribuição aqui, pode mandar, tá bom? Às vezes tem um delay aqui em relação ao computador e ao celular, mas tudo bem, a gente vai conversando devagarinho, tá? Bora lá, gente, bora lá. Vamos começar então com uma questão falando em fator de risco, né? Começar pelo geral das doenças. Em relação, então, qual que é o principal, essa questão está pedindo qual que é o principal fator de risco da doença inflamatória intestinal, ok? Doc, a gente tem muitos fatores de risco. A gente tem múltiplos fatores de risco e muitas vezes alguns fatores de risco são fatores de risco para uma doença, que nem para a retocolite, e são protetivos para outra, como a doença de Crohn. Então a gente vai tentar dar um geral nisso e tentar resolver junto, tá? Primeira questão, então, quem já souber a resposta, a gente pode botar no chat, tá bom? Vamos lá. Letra A, então, qual é o principal fator de risco, né? Para a doença inflamatória intestinal? A Lili botou B. Vou ler uma por uma, quem souber a resposta pode ir botando, tá? Letra A, cigarro, então. Tá pedindo o principal fator de risco.
Letra B, história familiar positiva. Letra C, paciente com apendicectomia prévia. E letra D, obesidade. E aí, docs? A Lili já botou B. O que vocês acham? Qual que é o principal fator de risco? Que se você atender um paciente que está com quadro de diarreia, né? Lembrando que a diarreia é o sintoma primordial dessas grandes doenças. O paciente se apresenta com diarreia, uma dor abdominal discreta. Você está pensando, tem várias hipóteses diagnósticas, né? Um quadro mais crônico. Qual que é o principal fator de risco que você tem que abrir o olho e dizer, opa, esse paciente pode ter doença inflamatória intestinal? E aí, gente? A Brenda botou A, Rude D. Botaram aqui A ou B, mas acho que B. Vamos lá. A Maria B. Ariel B. Gente, excelente. Parabéns para quem falou B. Quem falou A também, porque o A é um fator de risco importante. Inclusive tem uma pegadinha no A ali. Vou resolver uma por uma, tá? O cigarro. O cigarro, ele é sim fator de risco para uma das doenças inflamatórias intestinais, mas ele é considerado um fator protetivo para outra. Isso é um dado muito curioso, né? Porque geralmente a gente tem como tabagismo um grande fator de risco para neoplasia, né? Para uma série de doenças. E para as doenças inflamatórias intestinais, aqui lembrando, né? Como eu falei, a gente tem a retocolite, né? Que acomete reto, cólon, e a doença de Crohn que acomete todo o trato gastrointestinal. Na retocolite, o cigarro é considerado um fator protetivo. Olha só, Doc, tem um dado que diz que 40% dos os pacientes, né, que são tabagistas, eles têm um risco 40% menor de desenvolvimento da retocolite ulcerativa do que pacientes com doença de Crohn. Então, do que pacientes não tabagistas. Então, o risco de um paciente tabagista desenvolver a retocolite ulcerativa é 40% menor do que um paciente não tabagista. Porém, por outro lado, né, pacientes tabagistas têm uma chance 2 vezes maior de desenvolver doença de Crohn. Como é que eu vou lembrar disso? Doc, macete clássico aqui. É só lembrar da sigla de doença de Crohn, DC, né? Doença do cigarro. Então, o cigarro é fator de risco para a doença de Crohn, mas não é fator de risco para a retocolite ulcerativa. Muito pelo contrário, né? Ele é um fator protetor, então. Pacientes tabagistas têm risco muito menor de desenvolvimento de retocolite ulcerativa. Compensação, pacientes tabagistas têm um risco 2 vezes maior de desenvolvimento de Crohn, tá? Gente, e história familiar? História familiar aqui sim, se apresenta então como principal fator de risco para a doença inflamatória intestinal. A gente tem um dado, né, que cerca de 15% dos pacientes que têm doença inflamatória intestinal, né, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, 15% desses pacientes têm um parente de primeiro grau, né, pai, mãe, irmão, que tem então uma doença inflamatória intestinal. Além disso, né, os pacientes, né, indivíduos que têm parente de primeiro grau com doença inflamatória intestinal têm um risco de até, né, 100 vezes maior de desenvolvimento de doença inflamatória intestinal. Então, imagina, o paciente chega no seu consultório com uma queixa de uma diarreia crônica, né, há mais de 4 semanas, está com evacuação, né, alteração da frequência, da consistência das fezes. Aí você questiona esse paciente e vai dizer, olha, meu pai tem uma retocolite, meu pai tem doença de Crohn. Abre o olho porque esse paciente ele tem o dado, né, o último dado que eu li, esse paciente ele tem uma chance de 30 a 100 vezes maior de ter, né, doença de Crohn ou ter uma retocolite ulcerativa. Inclusive, né, deixa eu marcar aqui que até tem um comentário bem interessante nessa questão, que pacientes com doença de Crohn, né, os casos familiares se assemelham muito. Então, você atende um paciente com doença de Crohn, se o pai dele tem doença de Crohn também, as lesões que o pai dele fez, né, a localização dessas lesões e a gravidade tendem a se assemelhar com as lesões que o filho vai apresentar, se caso o filho apresenta doença de Crohn também. Tá bom? Gente, aqui, paciente com apendicectomia prévia, só um comentário aqui. A apendicectomia prévia, na verdade, ela é considerada, inclusive, um fator protetivo para a retocolite ulcerativa, tá bom? Já tem alguns estudos que defendem isso, que pacientes, né, se feita a apendicectomia antes dos 20 anos, então, é considerado, né, um fator de risco. Então, esses pacientes têm menos chance de desenvolver retocolite ulcerativa. Na doença de Crohn, a gente não tem isso definido ainda, de modo que a apendicectomia pode aumentar ou pode nem alterar, então, o risco de desenvolvimento de doença de Crohn. Quanto à obesidade, só um comentário aqui, a obesidade não é considerada um fator de risco por si só para o desenvolvimento da doença. Porém, o que a gente vê é que pacientes com obesidade têm um prognóstico pior, tá? Em relação, tendem a ter um desfecho desfavorável, né, comparado a pacientes que não têm obesidade e sobrepeso. Ok? Tem uma pergunta aqui, gente, deixa eu ver. Tem mais uma pergunta aqui que eu passei sem querer. Gente, a primeira pergunta aqui do Vini. Paciente que é tabagista e tem doença de Crohn. Peraí, deixa eu ver. Ele pediu aqui embaixo. Como será o prognóstico da doença e riscos? Então,
A doença de Crohn, ela chama de 3 apresentações do Crohn, né? O Crohn inflamatório, o Crohn fistulizante e o Crohn estenosante. Então, o prognóstico do paciente, na verdade, porque são ambas doenças, né, tanto retocolite quanto doença de Crohn, as doenças inflamatórias em gerais, elas são caracterizadas por períodos de exacerbações, né, agudizações e remissões. Então, o prognóstico desse paciente está muito ligado ao hábito, né, desse paciente, ao hábito, não só ao hábito, como a doença que ele apresenta. Então, o paciente tabagista, obviamente, né, se o tabagismo também é considerado fator de risco, ele tende sim a agravar a doença, além do fato de que depende a forma de doença que o paciente tem. Paciente que já está com quadro fistulizante, por exemplo, ele tende a ter muita recorrência. Apesar de você tratar esse paciente, a gente vai falar um pouquinho depois da complicação, ele tende a recorrer muito. Doença com obstrução também, a gente sempre corre risco desse paciente evoluir com um quadro mais grave, né, um quadro de perfuração. E aí sim, o prognóstico, então, ele seguia dependendo do tipo de apresentação que o paciente tem, do tempo de doença desse paciente, né? Paciente com tempo maior de doença tem maior chance de complicação. Beleza? Não sei se eu respondi, se era bem essa a dúvida. Então, guarda essa informação, histórico familiar é o principal fator de risco, tá? Paciente que tem pai, mãe, irmão com doença inflamatória, né, com retocolite ulcerativa, com doença de Crohn, tem que abrir o olho que esse paciente tem uma chance muito alta de desenvolvimento da doença, tá bom? Vamos lá para a questão 2, Doc. Agora, especificamente sobre a doença de Crohn. Não, desculpa, sobre a retocolite ulcerativa. Vamos lá. Só ver, estou tentando acompanhar o chat aqui por isso. Gente, sobre a retocolite ulcerativa, assinale então a alternativa incorreta, beleza? Letra A. Quem souber a resposta, eu vou lendo uma por uma. Quem souber a resposta pode já botar no chat, tá? Letra A. Então, a retocolite ulcerativa é uma doença exclusiva do cólon. Tá pedindo a alternativa incorreta, tá? Letra B. A retocolite ulcerativa é uma doença exclusiva de mucosa. Letra C. O acometimento do cólon pode ser de forma descontínua, com áreas entremeadas. E letra D, a criptite é um padrão clássico de retocolite ulcerativa. E aí, gente? E aí, docs? O que vocês marcariam? O que está incorreto aqui? Letra A está falando que a doença se restringe ao cólon. Letra B, que a doença ela é exclusiva de mucosa. Letra C, então, que o acometimento do cólon ele ocorre de forma descontínua, né, com áreas entremeadas. E letra D, que a criptite é um achado clássico, né, da retocolite ulcerativa. Gente, o que vocês marcariam como incorreto aqui? Vou falar que essa questão, na verdade, ela é um pouco questionável, né? Em uma alternativa que a gente fica um pouco em dúvida. Mas tem uma aqui que não tem como marcar como correta. Ó, um botou B. E aí, será que é B, gente? Será que é C, D? Eu vou eliminar uma aqui, tá? Que é mais decorebinha aqui. Que a criptite é um padrão clássico de retocolite ulcerativa. Perfeito, tá? Falou em criptite, aquele micro... né, se você for ver o anátomo patológico biopsiado, né, de um paciente com retocolite ulcerativa, é comum, né, o achado de criptite, microabscessos, né, em criptas. Esse é um padrão clássico. Então, vou marcar essa daqui. Essa aqui está pedindo incorreta, então essa aqui está correta. Já dei uma das respostas. E aí, gente? O pessoal botou C, o Pedro. A letra A está correta? É uma doença exclusiva do cólon? O pessoal botou no C. Dá um tempinho o pessoal responder. O Adriano C. Gente, letra A está correta, tá? Tô pedindo incorreta, que letra A está correta. Sim, a retocolite ulcerativa é uma doença exclusiva do cólon, então a gente vai ver que quando você faz uma colonoscopia num paciente que tem suspeita de uma doença inflamatória intestinal, se você tiver um acometimento lá na frente ileal, né, ilho terminal, nesse paciente a gente afasta, né, tende a afastar então a retocolite ulcerativa, porque como o próprio nome diz, é retocolite, né, a gente tem um acometimento exclusivo de cólon. E é muito clássico, se você for ver os exames de paciente que tem retocolite ulcerativa, o acometimento começa no reto, e ele ia de forma contínua, né? Ele ascende de forma contínua, então, para o colo ascendente, colo transverso e colo descendente, ok? A gente pode levar um processo de pancolite, né? De acometimento de todos os colos, ok? Então, essa daqui é correta, é exclusiva do colo. Lembrando que é a doença de Crohn que acomete todo o trato gastrointestinal. Vamos lá. A retocolite ulcerativa é uma doença exclusiva de mucosa. Teve gente que botou B aqui. Gente, essa alternativa... estivesse resolvendo uma prova agora, essa seria uma alternativa que daria para deixar em stand-by aqui, tá? Por quê? Teoricamente falando, né, a retocolite ulcerativa, ela, sim, é uma doença de mucosa, tá? A gente pode ter acometimento submucoso? Pode.
Mas, de modo geral, a gente sempre considera que a retocolite ulcerativa é uma doença que se restringe à mucosa. Por isso que é muito menos comum o paciente com retocolite ulcerativa evoluir com fistulização, com estenoses, né, com formação de aderências, porque geralmente, né, pensando nas paredes do intestino, a retocolite ela permanece, né, aqui na primeira porção, na porção mucosa do intestino, ok? Então essa alternativa está correta nessa questão. Letra C, o acometimento do cólon pode ser de forma descontínua, com áreas intermeadas. Doc, falso, tá? Isso é característica de Crohn. Se você faz uma colonoscopia e você vê as lesões então entremeadas, né? Aquela lesão que geralmente poupa o reto e ela é salteada, a gente chama então essa lesão de desenho em ladrilhos. Desenho em ladrilhos ou pedras de calçamento, né? Eu acho que até vai ter uma imagem aqui depois. E essa lesão é muito típica da doença de Crohn, tá bom? Lembra de Crohn, calçamento, né? Pedras no calçamento ou desenho em ladrilho. Quando a retocolite ulcerativa ela é contínua. Então você tem aquele paciente que começa, né, com uma lesão no reto e ela vai acendendo essa inflamação de forma contínua para o restante dos cólons, tá bom? Letra C, então, alternativa falsa, incorreta. Aqui, ó, aqui a gente tem uma imagem. Não sei se, deixa eu ver se... Deixa eu tentar dar zoom aqui para vocês. Não vai dar não para dar zoom porque ela fica pequeno para mim aqui. Mas enfim, basicamente, aqui provavelmente é um colo ascendente que você tem lesão contínua na parede mucosa, tá? A gente não tem. Depois eu vou mostrar para vocês como é que ficaria se fosse essas lesões salteadas típicas da doença de Crohn. Tá? Próxima questão, então. Só passando rapidinho aqui, a gente tem, então, só diferenciar assim, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Retocolite ulcerativa, restrita aos cólons, doença de Crohn, todo o trato gastrointestinal. Retocolite ulcerativa se restringe, então, à mucosa. E doença de Crohn, então, acomete toda a parede de trato gastrointestinal, faz mais fístula, faz mais estenose, beleza? Bora lá, então, gente. Questão 3. Vamos lá. Sobre a doença de Crohn agora, tá bom? Sobre a doença de Crohn. Letra A. Quem souber a resposta, a gente já pode botar no chat. Letra A. Pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal. A gente estava falando disso até agora, tá? A gente estava falando sobre essas características da doença de Crohn até agora. Letra B. Melhora com o tabagismo. Letra C. Podemos encontrar lesões salteadas. E letra D. Possui acometimento transmural. E aí, gente? Qual que é a alternativa aí? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Essa é uma questão muito típica. Muito clássica de doença de Crohn. Só que essa questão a gente revisa em grande parte, né, da doença. Letra A pode acometer todo o trato gastrointestinal. Letra B melhora com tabagismo. Letra C pode, então, encontrar lesões salteadas. E letra C possui acometimento transmural. O pessoal botou B aqui já respondeu. Perfeito, gente. Letra B, tá? O que acontece? De novo, né, as grandes diferenças aqui das doenças inflamatórias. Na retocolite, então, a gente tem uma doença restrita à mucosa. Na doença de Crohn, acometimento transmural, então a letra D está correta, que estou começando de baixo para cima. Na letra C, podemos encontrar lesões salteadas, perfeito. Na retocolite ulcerativa, lesões contínuas, inflama sempre continuamente, né, o intestino grosso. E na doença de Crohn, então, a gente tem lesões salteadas. Letra B, melhora com o tabagismo, falso. Doc, tabagismo é fator protetivo para retocolite ulcerativa. Pacientes com retocolite ulcerativa têm 40%, pacientes tabagistas, né, têm 40% menos chance, né, de desenvolvimento de retocolite ulcerativa. Por outro lado, pacientes tabagistas têm 2 vezes mais chance de desenvolvimento de doença de Crohn, tá bom? Então não melhora com o tabagismo. E letra A pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, perfeito, né? Isso é uma... Depois a gente vai ver que é um porquê, né, que a doença de Crohn, ela tende, né, a ter muita recidiva com a cirurgia. A cirurgia acaba sendo restrita para a retocolite ulcerativa. Porque, imagina, você tem um acometimento, né, de todo o trato gastrointestinal, não adianta você fazer uma ressecção de colo num paciente com doença de Crohn, porque provavelmente ele vai desenvolver lesão em outra região, tá? Então a letra A está correta, a letra B nossa incorreta. Então, lembra, né, doença de Crohn, DC, a doença do cigarro, tá bom? Deixa eu ver se está aqui uma... Ela tende a piorar, né, com o tabagismo. Gente, aqui eu acho que eu tenho uma imagem das lesões salteadas aqui. Eu sei que é uma imagem bem esquemática, tá? Mas dá pra ver bem aqui, em relação à doença de Crohn, a presença dessas lesões. Aqui agora eu não consigo mais voltar. Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Olha só.
o Crohn, ele tende a poupar o reto e ele pode acometer todo o trato gastrointestinal. E ele evolui com lesões são úlceras aftosas, que a gente diz, e elas são salteadas. A gente não tem aquela lesão contínua no colo, entendeu? No intestino grosso. A gente tem essas lesões que formam como se fosse mesmo um desenho em ladrilhos, que a gente fala, né? Ou pedras de calçamento, como se fossem as pedras, então, dispersas no trato gastrointestinal. Beleza? Gente, se eu estiver indo muito rápido aqui, por favor, tá? Me peçam para diminuir aqui, tá? Bora lá então, gente. Essa questão é interessante para a gente entender um pouco da forma de apresentação e a correlação disso com a fisiopatologia das duas doenças, da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn. Depois dessa questão, vamos fazer um caso clínico, tá? Prometo, vamos resolver um caso clínico junto, tentar treinar o raciocínio, tá? Vamos lá. Com relação, então, à doença de Crohn, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Com relação às diferenças clínicas laboratoriais entre retocolite ulcerativa e doença de Crohn, é correto afirmar que, frequentemente, a presença de sangue macroscópico nas fezes ocorre na doença de Crohn, está falando frequentemente. Letra B, as fístulas ocorrem então na retocolite ulcerativa. Letra C, a obstrução colônica ocorre então na retocolite ulcerativa. E letra D, a recidiva após cirurgia ocorre na doença de Crohn. Aqui está pedindo onde mais frequentemente ocorre, tá? Ó, teve gente que já respondeu D aqui. E aí, gente, o que vocês acham? A presença de sangue macroscópico nas fezes ocorre na doença de Crohn, letra A. A letra B, mais frequentemente, tá? Tem um frequentemente lá na pergunta. Letra B, as fístulas ocorrem então na retocolite ulcerativa. E letra C, a obstrução colônica ocorre na retocolite ulcerativa. E letra D, a recidiva ocorre então após cirurgia, né, na doença de Crohn. Ó, o pessoal foi de D aqui, grande maioria. D, o Pedro, a Maria. E aí, gente? Letra D. Gente, perfeito, tá? Parabéns quem botou a D. É isso mesmo. Todo mundo, né, botou a D aqui. Letra A, então, vamos eliminar uma por uma. Letra A, a presença de sangue macroscópico nas fezes ocorre mais na doença de Crohn. Falso, tá? Aqui a gente tem duas grandes diferenças, né? A gente tem as diarreias altas, né, e as diarreias baixas. Quando eu tô falando de diarreia alta, eu tô falando de intestino delgado. O paciente que tem diarreia proveniente de intestino delgado é aquele paciente que tem uma frequência menor de evacuação. Ele não vai tanto no banheiro, mas quando ele vai, ele tem um volume muito maior de fezes. Geralmente fezes com conteúdo alimentar, né, porque a gente está com uma diarreia que vem, né, de trato gastrointestinal alto, ok? E, por outro lado, a gente tem, quando a gente tem mais acometimento colônico, né, diarreia de intestino grosso, é aquela diarreia que o paciente vai muito frequentemente no banheiro. E vai tão frequentemente, às vezes acorda o paciente de noite, né, muito típico, sintoma de diarreia noturna, muito típico de retocolite ulcerativa. E geralmente essa diarreia é uma diarreia que está mais associada à presença de muco e sangue, tá? Pode ocorrer na doença de Crohn, muco e sangue? Pode. Mas é mais comum na retocolite ulcerativa, tá? Então aqui a letra A falsa, né? As fístulas ocorrem na retocolite ulcerativa. Doc, pode fistulizar? Pode, tá? Mas não é tão comum assim. É muito mais comum na doença de Crohn, né? Doença de Crohn fistulizante. O que acontece? Como você tem na doença de Crohn? Lembra que na retocolite o acometimento se restringe à mucosa, submucosa? Na doença de Crohn, não. Na doença de Crohn, todas as camadas do intestino são acometidas. Então, o que acontece? Você é muito mais fácil você perfurar, né? Quando eu estou falando em fístula, eu estou falando em comunicação entre duas estruturas, entre dois órgãos, tá? Então, quando você tem acometimento de toda a parede na doença de Crohn, você pode formar fístula, por exemplo, entre duas alças intestinais que estão adjacentes. Aí você imagina, você tem a parede de uma alça intestinal totalmente perfurada e da outra também que acaba criando uma comunicação. E essa comunicação a gente chama de fístula. Dependendo de onde ela estiver, ela evolui com diferentes sintomas. Por exemplo, as mais comuns, né, são as fístulas perianais, né, na doença perianal no paciente com doença de Crohn. As fístulas enterocólicas entre, né, alças intestinais e enterocutâneas. Então, é uma situação muito ruim para o paciente mesmo. Pode ocorrer, por exemplo, fístulas vesicais. Então, você imagina, você tem, né, o intestino próximo à sua bexiga, né? E esse processo inflamatório, então, pode gerar uma fistulização. Aí o paciente evolui com pneumatúria, né? Presença de ar na urina, disúria, dificuldade, né, para urinar, ardência para urinar. Isso pode ser indicativo, então, de um processo fistulizante. Doc, a fístula você trata ela, mas ela é muito recorrente, tá? Ela recorre muito nesse paciente, então é uma situação bem ruim, paciente que tem doença de Crohn fistulizante, bem difícil de manejar, ok?
Então é mais comum na doença de Crohn do que na retocolite, porque na retocolite o acometimento se restringe às primeiras camadas do intestino. Letra C, obstrução colônica ocorre então mais frequentemente na retocolite. Doc, mesmo raciocínio, você tem acometimento na doença de Crohn de todas as paredes e na retocolite só de mucosa. Então na doença de Crohn, quando você acomete todas as paredes, você gera um processo fibroso ali que pode gerar aderência e fazer essa estenose e essa obstrução no intestino. Beleza? Então é mais comum na doença de Crohn a obstrução colônica, né, a obstrução intestinal, do que na retocolite ulcerativa. Letra D, por fim, agora que todo mundo marcou. A recidiva, então, ocorre após mais frequentemente na cirurgia de Crohn. Perfeito, Doc. A gente vai ver que o tratamento cirúrgico ele é mais reservado para a retocolite ulcerativa. Geralmente o que é feito, né, é feito uma proctocolectomia e é feito uma alça, né, uma alça ileal que conecta então o ilho ao ânus, tá? Doc, isso são casos refratários, né, casos que a gente não consegue manejar, mas a gente vai ver que geralmente não está indicada a cirurgia na doença de Crohn, né? Mas quando o paciente está com uma complicação, o paciente está com fístula, está com um processo de obstrução, né, com uma hemorragia maciça, aí você faz cirurgia. Mas é uma cirurgia que vai recidivar, né, porque invariavelmente a gente tem acometimento de todo o trato gastrointestinal. Doc, tem um macete aqui, né, acho que está até na afirmativa, que a doença de Crohn ela é complicada, né, então é muito mais difícil lidar com ela. Você pode fazer uma colectomia nesse paciente, você pode fazer uma retirada de intestino, uma retirada de lesão, mas é muito mais fácil recidivar porque, ali, afinal, você tem por todo o trato gastrointestinal lesão, tá bom? Ela comete todo o trato gastrointestinal e recidiva muito mais fácil. Beleza, gente? Ficou claro? Consegui fazer entender? Letra D, então, é a nossa alternativa. Gente, caso clínico agora. Eu prometi que ia fazer um caso clínico com vocês. E aqui está nosso caso clínico. Então, show? Vou ler com calma. Vocês sabem que eu me enrolo aqui nos casos clínicos. Quem já acompanha as lives sabe que às vezes eu me perco aqui lendo. Mas eu vou ir com calma para a gente tentar resolver junto, tá? Vamos lá, então. Show, o Pedro deu feedback aqui, obrigado. Gente, paciente feminina, 23 anos, refere que iniciou com diarreia, inicialmente aquosa, após o uso de antibiótico, por um quadro de sinusopatia, que evoluiu então com a presença de muco e sangue associado. Ela apresentava ritmo intestinal normal até o início do quadro, e o exame físico, então, aqui do abdômen revela uma dor leve, difusa à palpação e sem sinais de irritação peritoneal. Foi realizada uma ileocolonoscopia, que mostrou um enantema, tá? Enantema é como se fosse um eritema de mucosa, né? Em outras palavras. Friabilidade de mucosa em todos os segmentos avaliados, inclusive no ilho terminal. E o anátomo patológico mostrou sinais inflamatórios com presença de microabscessos. Qual que é a principal hipótese diagnóstica? Doc, questão de residência da FAMESP, tá? Vamos resolver junto. Vamos resolver com calma aqui, tá? O Kaique apareceu aqui. Valeu, Kaique. O Kaique manda demais também lá. Quem seguir ele no Instagram manda demais na página dele. Vamos lá, gente. Vamos com calma, tá? A gente tem uma paciente do sexo feminino aqui. Antes eu até não falei, mas nas doenças inflamatórias intestinais, a gente tende a ter um acometimento muito semelhante entre homens e mulheres, tá? Às vezes tem um leve predomínio, por exemplo, na doença de Crohn, na incidência no sexo masculino, mas de modo geral a gente considera uma incidência muito semelhante em ambos os sexos. Mas a gente tem uma paciente jovem aqui, de 23 anos. Lembrar que as doenças inflamatórias, ela tem um gráfico bimodal, né, de incidência. Então a gente tem, se você for ver no gráfico, até foi postado nos stories ontem isso, a gente tem então, a primeira faixa etária acometida são geralmente jovens, né, abaixo de 30 anos, e o segundo pico de incidência, né, muito maior do que no começo, são então os pacientes de 60 a 80 anos. Esse, então, geralmente acomete, né, pacientes com 60 a 80 anos ou pacientes com menos de 30 anos. Esses são os dois grandes picos de incidência. Aqui a gente tem uma paciente no primeiro pico de incidência. Mas também, aqui, né, se a gente fosse pensar em diagnóstico diferencial, a gente pode pensar também, entre o que a gente está pensando, obviamente, está falando de doença inflamatória intestinal, mas na síndrome do intestino irritável, né? A gente está falando de uma paciente mulher, né? A síndrome do intestino irritável é mais comum em mulher, né? Geralmente relacionada a fatores psicológicos, fatores psicossociais, né? Ansiedade, depressão. Está associado com a defecação, né? Uma dor abdominal que geralmente melhora quando a paciente vai ao banheiro, né? E geralmente varia entre diarreia e constipação, tá bom? Só para a gente ter uma ideia geral, porque pode ser um diagnóstico diferencial. Vamos ler de novo aqui antes que eu falei que eu me perco aqui quando eu não estou lendo o caso clínico, né? Gente, paciente feminina de 23 anos, então começou com um quadro de diarreia, inicialmente aquosa, após o uso de antibiótico.
Até aí, né? Ela tratou uma sinusopatia aqui, uma sinusite com antibiótico. E ela falou que depois ela evoluiu com presença de muco e sangue. Gente, peraí que eu saí aqui do... O que vocês pensam inicialmente quando a gente está falando de uma paciente que fez uso de antibiótico e evoluiu com diarreia depois? A gente tem aqui um diagnóstico importante também para colocar na nossa lista de diagnósticos. Aqui a gente tem que pensar, né, invariavelmente, na colite pseudomembranosa, que é aquela diarreia que acontece, né, aquela infecção que acontece no paciente pós-uso, então, de antibiótico, né, amoxicilina, clindamicina, né, cefalosporinas em geral. Então, a gente tem que pensar nesse paciente também num quadro de diarreia associado ao antibiótico. Vamos continuar o quadro clínico. Então, a gente tem um paciente jovem, de 23 anos, que começou com diarreia aquosa. Essa diarreia começou aquosa, né, após esse uso de antibiótico para tratar uma sinusite. E essa diarreia evoluiu com a presença de muco e sangue. A presença de muco e sangue, o que ela nos fala? Ela nos fala que provavelmente a gente está diante de uma diarreia baixa, tá? De uma diarreia de intestino grosso, ok? Pensando na retocolite ulcerativa e na doença de Crohn, ambas podem evoluir com uma diarreia muco-sanguinolenta, embora seja mais comum na retocolite ulcerativa, mas pode acontecer também na doença de Crohn, ok? Olha só, ela apresentava até então um ritmo intestinal normal, até o início desse quadro, né? E o exame físico mostrou aqui, então, a palpação do abdômen, uma dor leve, difusa, e não tinha nenhum sinal de irritação peritoneal. Foi realizado, então, uma ileocolonoscopia nessa paciente que mostrou um enantema, né? Aquele eritema de mucosa, né? Em outras palavras, mostrou uma friabilidade da mucosa em todos os segmentos que foram avaliados, inclusive no segmento ilioterminal, ok? E o anatomopatológico mostrou, então, sinais inflamatórios com presença de microabscessos. Gente, vamos para as alternativas e vamos começar por eliminatória. Quem souber a resposta já pode botar. O que achar que é, pode botar ali no chat que a gente vai resolver junto de qualquer forma, tá? Letra A, doença de Crohn. Letra B, colite pseudomembranosa. Letra C, colite infecciosa. E letra D, colite ulcerativa. Gente, vamos com calma, né? O que a gente pode tirar inicialmente aqui? Eu inicialmente tiraria a colite infecciosa, tá? A gente tem uma paciente que não está com sinal toxêmico, não está com sinal séptico, não está com febre alta, não tem sinal de irritação peritoneal, não tem nenhum histórico de um achado sistêmico que nos leve a pensar numa colite infecciosa, ok? Por hora, eu afastaria, a primeira que eu afastaria seria, e também por conta dos achados, né, no anatomopatológico e na colonoscopia, eu tiraria então a colite infecciosa. Teve gente que já botou doença de Crohn ali, o Kaique botou Crohn, Oliveira botou Crohn também, tá. Colite pseudomembranosa. Já vou entregar o diagnóstico para não entregar a resposta aqui. A colite pseudomembranosa, gente, a colite pseudomembranosa, só para dar um geral, que ela é causada pelo Clostridium difficile. E o Clostridium difficile é uma bactéria, né, anaeróbia, que ela geralmente aonde que ela tá essa bactéria, né? Ela coloniza hospitais, ambientes asilares, né? E a gente tem, né, até um dado que até 20% dos pacientes internados acabam sendo colonizados pela Clostridium difficile. E olha, vou te dizer que assim, esses pacientes eles são colonizados, mas a gente não desenvolve diarreia pelo simples fato de ter a Clostridium difficile no nosso intestino. Basicamente, essa bactéria ela vive então em equilíbrio com a nossa flora intestinal. E quando o paciente faz uso de um antibiótico, você acaba matando grande parte da sua flora intestinal, né, o uso prolongado, e a Clostridium difficile então acaba podendo se proliferar. E quando ela se prolifera, ela forma o que a gente chama de pseudomembranas, e a paciente pode então evoluir sim com a colite pseudomembranosa. Mas aqui a gente não tem histórico do tipo de antibiótico que ela tomou, está relacionado a mais alguns tipos, né? Não tem histórico de internação recente, e também, obviamente, na colonoscopia, né? Aqui o Kaique botou que a colonoscopia ajuda bastante. Concordo, né? A colonoscopia que nos dá a resposta de qualquer doença, né? E a colonoscopia também não mostrou as pseudomembranas características da colite pseudomembranosa, tá? Então eu excluiria a colite pseudomembranosa e aqui a gente fica com dois grandes diagnósticos aqui das doenças inflamatórias intestinais. Doc, olhando de primeira, assim, se fosse só, vou ser sincero, se eu fosse só pelo caso clínico aqui, só pela parte inicial de paciente feminina, diarreia inicialmente aquosa, depois que evoluiu com muco e sangue, para mim, essa parte inicial aqui é muito retocolite ulcerativa, tá? Porque a gente tem uma paciente que está com muco e sangue na diarreia. Aqui, as grandes diferenças sintomáticas entre essas duas doenças é que na retocolite ulcerativa a gente tem geralmente uma diarreia noturna, acorda a paciente, a dor abdominal é um pouco mais discreta que na doença de Crohn. A gente tem aqui geralmente uma diarreia associada a muco e pus, sangue, né?
E do outro lado, doença de Crohn, a gente tem uma dor abdominal um pouquinho mais importante e uma diarreia que nem sempre está associada à presença de sangue, muco, pus, ok? Doc, só por isso eu inicialmente pensaria nisso. Ó, vamos ver o que o Kaique botou. Ah, o Kaique botou, é verdade, olha aqui. O Kaique botou uma informação importante. A colite pseudomembranosa, ela é muito comum em pacientes imunossuprimidos. Verdade. Hoje, inclusive, eu estava lendo sobre os fatores de risco, né, para desenvolvimento da colite pseudomembranosa. O tempo de internação no paciente no hospital, quanto maior o tempo, maior a chance dele desenvolver colite pseudomembranosa. Outros fatores de risco, a gente tem idade avançada e pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes que têm AIDS, pacientes que, né, fazem tratamento imunossupressor. Esses pacientes, sim, você tem que pensar que, opa, peraí, esse paciente fez uso de antibiótico, esse paciente é imunossuprimido, a chance dele ter uma colite pseudomembranosa é muito maior do que uma paciente jovem que estava bem até então. A Gil botou um feedback. Obrigado, Gil. Gente, então vamos lá. Agora, como eu falei, né, pelo caso clínico aqui, eu iria em retocolite ulcerativa inicialmente. Mas a gente tem um dado aqui, foi o que o Kaique falou aqui, que a colonoscopia ajuda bastante. De fato, o que acontece? Aqui na colonoscopia mostrou esse enantema, friabilidade de mucosa em todos os segmentos, até aí ok. Pode ser tanto retocolite quanto doença de Crohn. Mas aqui tem uma coisa falando que a friabilidade de mucosa estava em todos os segmentos, inclusive no segmento ilioterminal. Doc, a retocolite ulcerativa é uma doença exclusiva de intestino grosso, de mucosa de intestino grosso, então de cólon. E paciente com retocolite ulcerativa tem uma doença que vai do reto e acomete o intestino grosso. Paciente que tem doença de Crohn tende a ter acometimento de todo o trato gastrointestinal. E principalmente, grava essa informação, principalmente da região ilioterminal. Doc, até eu estava lendo ontem sobre isso. O Dr. Crohn, né, que descreveu a doença de Crohn, durante muito tempo, ele fez suas pesquisas, né, ele dedicou a vida dele para a doença inflamatória intestinal. E ele fez suas pesquisas no Hospital de Nova York, no Monte Sinai, onde tinha uma grande incidência, né, de doença de Crohn, sobretudo porque eles atendiam muitos pacientes judeus, que têm uma incidência maior de doença de Crohn. E o Dr. Crohn, durante muito tempo, ele relutou em chamar a doença de Crohn de doença de Crohn. Ele não queria que dessem o nome dele para a doença de Crohn, porque ele afirmava que seria muito mais fácil para as pessoas reconhecerem se chamassem ela pelo principal local de acometimento. Porque o que ele via, né? Ele via nos pacientes que os pacientes tinham, sobretudo, acometimento no ilho terminal. Então, inicialmente, quando ele apresentou essa doença a primeira vez, né, ele enviou uma carta para um congresso e ele falou assim, olha, eu tenho uma doença nova que eu estou descobrindo nos meus pacientes. E ela se chama ileite regional. Então, olha só, durante muito tempo ele não quis chamar de doença de Crohn justamente porque o principal local de acometimento era a ileite terminal. E ele falou que seria muito mais fácil para os médicos se chamassem de ileite regional, saber identificar precocemente essa doença. No fim, obviamente, acabou sendo chamado de doença de Crohn, porque a gente tem acometimento em outros lugares, mas o principal é no ilho terminal. Retocolite não afeta ilho terminal, só cólon, ok? Geralmente a gente tem uma proctite, né, ali tem acometimento sigmoide, reto, mas não afeta ilho terminal. Agora sim, a gente fica com a doença de Crohn, então, como nosso diagnóstico final. Ó, o pessoal botou ilho terminal aqui. Valeu, Kaique, obrigado mesmo aí. A Gil também, obrigado pelo feedback, gente. Obrigado por participarem aqui também. É muito melhor quando a gente... Muito melhor é bom, né? Quando a gente tem, então, esse feedback, pode conversar, então, sobre os diagnósticos para contribuir, né? Para aprender junto. Esse é o objetivo da gente estar fazendo live aqui. Gente, então, só em relação aos microabscessos aqui, foi uma coisa que, quando eu estava lendo também, eu fiquei meio assim, porque o microabscesso, geralmente a criptite, é muito comum na retocolite ulcerativa. Na doença de Crohn a gente encontra mais granuloma também, mas pode também ter microabscesso, tá? Ajuda também no diagnóstico, ok? Gente, 6. Vamos lá. Sobre a doença de Crohn agora. A doença de Crohn é uma doença, tem algumas características mais peculiares, né? Que é a retocolite. Então aqui, mais uma questão de doença de Crohn para a gente discutir um pouquinho. Quem souber a resposta, já bota no chat, tá? Letra A, é uma entidade patológica, então. Deixa eu puxar aqui. Letra A, a doença de Crohn é uma entidade patológica de natureza inflamatória crônica. Letra B, tá pedindo a incorreta, tá, gente? Letra B, pode ocorrer em todo o trato gastrointestinal, desde a cavidade oral até o ânus. Letra C, uveíte e colangite esclerosante podem estar presentes na doença de Crohn em atividade. Letra D, atinge exclusivamente a mucosa intestinal. E letra E, a região iliocecal é a mais frequentemente acometida. E aí, gente? A gente acabou de conversar sobre tudo isso. Ó, a galera já foi ligeiro na letra D ali. E o que mais?
Botar D? Vou esperar o pessoal responder um pouquinho. Vou ler uma por uma, então. Gente, é uma entidade patológica de natureza inflamatória crônica. Beleza, certo, tá? É uma doença inflamatória, né? Então, é a doença inflamatória intestinal, né? É uma doença inflamatória crônica, autoimune, que a gente tem acometimento do trato gastrointestinal, na doença de Crohn de todo o trato gastrointestinal, na retocolite só dos cólons, ok? Gil botou D também, o Vini D, Odile D, Pedro D. Ó, até um comentou aqui que é transmural. Perfeito, gente, é isso mesmo, tá? Excelente, é isso aí. Então a letra A está correta, está pedindo correta. Letra B, pode ocorrer, então, todo o gasto intestinal, desde a cavidade oral até o ânus. Perfeito, esse é um ditado da doença de Crohn, né? A doença de Crohn acomete da boca ao ânus, então o paciente pode ter desde lesões orais, aftas, né? A doença perianal, fistulizante, ok? E acometendo cólon, né? Estômago, enfim, o intestino de modo geral. Uveíte e colangite esclerosante podem estar relacionados à doença de Crohn em atividade. Doc, isso é uma coisa que eu não falei até agora, mas assim, a doença de Crohn, ela tem muito mais achados sistêmicos do que a retocolite ulcerativa. Aqui as diferenças, né, em relação a sintoma, antes eu falei apenas em sintomatologia relacionada à diarreia, mas na retocolite ulcerativa a gente geralmente tem um paciente com diarreia noturna, com uma dor mais discreta e associada à perda, né, de muco e sangue. Na doença de Crohn, por outro lado, a gente tem um paciente com uma doença mais sistêmica, é aquele paciente que tem uma diarreia geralmente que não está associada, né, a muco e sangue, mas é uma diarreia, então, que persiste, né? O paciente tem uma dor abdominal mais importante e ele tem achados sistêmicos, né? O paciente que perde peso. Por que esse paciente perde peso aqui? A perda de peso é uma coisa muito importante na doença de Crohn, porque o paciente, primeiro que ele tem medo de comer. Imagina, o paciente está sempre com diarreia, dá dor de barriga quando come. Obviamente, quando ele vai comer, ele fica com medo, então o paciente começa a se restringir um pouquinho mais. Outra, por que o paciente perde peso também? O paciente sente anorexia. Imagina o paciente, quando ele está em período de exacerbação, ele tende a comer menos porque ele sente menos fome, né? É um mecanismo de defesa do nosso organismo também. Então, o paciente tem medo de comer e já está comendo menos. Além da diarreia, né? O paciente que tem diarreia durante muito tempo, obviamente, vai perder peso, tá? Então, a perda de peso é importante e achados sistêmicos. Aqui dos achados sistêmicos, a gente tem artrite, né? Artrite de grandes articulações, uma artrite migratória, né? Assimétrica. A gente tem a uveíte, né? Associada, né? Aquele paciente que evolui com fotofobia. Esse paciente, você tem que pensar, né? Se o paciente tem doença de Crohn, se ele não está desenvolvendo um quadro de uveíte. Pode ter espondilite anquilosante associada, paciente mais jovem, né, com dor em coluna lombar. Pode estar relacionada à colangite esclerosante, beleza, né? Se você tem um paciente com aumento de bilirrubina também pode. A gente tem uma associação grande entre doença de Crohn e a colangite esclerosante primária, ok? Então essa daqui é corretíssima. Lembrando que a principal manifestação periférica, né, da doença de Crohn é a artrite, tá? Uma poliartrite, né, de grandes articulações. O pessoal fez uma pergunta, eu já vou responder aqui. Atinge exclusivamente mucosa. Falso, Doc, tá? A gente está falando da doença de Crohn, pessoal, que marcou D, é isso mesmo. A gente não, geralmente, na doença de Crohn, acomete toda a parede. Não é à toa que o paciente com doença de Crohn faz mais fístula, faz mais estenose, faz mais obstrução, faz mais abscesso. Porque é um paciente que está como se fosse uma perfuração de toda a parede gastrointestinal. Então, obviamente, você tem muito mais chance de fazer uma complicação, né? Você evolui com o Crohn estenosante, Crohn fistulizante, ok? Deu para sacar? Doença que restringe mucosa, submucosa é a retocolite ulcerativa, tá? Por isso que a gente tem menos fistulização, menos estenose na retocolite. E letra D, a região ileocecal é a mais frequentemente cometida. Show de bola, Doc. É o que eu falei antes naquele caso clínico. Paciente que tiver uma ileite regional, como chamava o Dr. Crohn, né? Paciente que tiver acometimento na região ileocecal, se você está pensando em inflamatório intestinal, pode direcionar para Crohn, porque retocolite não acomete região terminal. Ok? Então, letra D é a nossa resposta. O pessoal botou TIM, gastro e hepato aqui. Pediram aqui se a síndrome desabsortiva pode explicar também a perda de peso. Perfeito, tá? Antes eu acabei falando só da diarreia, mas sim, paciente, imagina, você está com um processo inflamatório no seu intestino. Então, o paciente está com medo de comer, está com anorexia, então já está comendo menos. Além de estar perdendo peso com diarreia, ele está com uma síndrome desabsortiva, porque você tem um processo inflamatório muito grande no intestino e você reduz sua absorção. Obviamente, a síndrome desabsortiva é uma das principais, inclusive, explicações para a perda de peso desse paciente, tá? Você tem aquele processo de creptite, né, formação de granuloma, o paciente, obviamente, começa, né, a perder epitélio absortivo.
Olha só, pediram se fístulas é mais comum na retocolite ulcerativa. É isso, né, a pergunta? Não sei se eu entendi aqui. Sim, na verdade, as três complicações aqui são mais comuns, tanto a fístula, a estenose e os abscessos são mais comuns na doença de Crohn, tá? A gente vai ver que a fístula, a principal fístula é a fístula na doença perianal, né? Fístula anal. O que acontece? O paciente, como tem acometimento de todas as paredes do trato gastrointestinal, ele tem muito mais chance de fazer uma fístula, ok? Muito mais chance de fazer aderência, processo fibroso, gerar obstrução intestinal, ok? Não sei se era isso a pergunta, não, se eu entendi, se era bem essa a pergunta. Deixa eu ver aqui. Gente, aqui rapidinho uma questão sobre a principal manifestação articular. Vou responder direto aqui porque acabei de falar também. Está pedindo a manifestação extraintestinal mais comum das doenças inflamatórias intestinais. Doc, de longe, é articular, tá? A principal manifestação é articular. E como é que é esse acometimento articular? Geralmente, então, o paciente acomete principalmente o paciente com doença de Crohn. O paciente evolui com uma poliartrite, então, de várias articulações, e uma poliartrite de articulações grandes, né? Tornozelo, joelho. É uma artrite que é assimétrica, então não é porque você tem de um lado que você vai ter do outro. Você acomete o joelho direito, e ela é migratória também. Depois migra, né, para tornozelo, vai indo para diferentes lugares. E como que eu trato, né, a artrite desse paciente? Importante, você não sair prescrevendo AINES, né? Chega um paciente com você no seu consultório, está com uma queixa de artrite, né, uma queixa de dor articular, você examina esse paciente, você prescreve um AINES e você nem questionou a importância, né, de uma anamnese completa, você nem questionou como é que estava o resto, né, desse paciente. Então, às vezes a gente despreza, né, a revisão de sistemas durante a anamnese, mas a revisão de sistemas é muito interessante, muito importante. Imagina o paciente está com uma queixa de uma artralgia, você começa a questionar esse paciente, diz que ele tem diarreia há muito tempo. Você começa a questionar o hábito intestinal desse paciente, às vezes ele nem sabe que ele tem diarreia, mas ele está indo no banheiro 5, 6 vezes por dia. Você vai avaliar se esse paciente tem parente de primeiro grau com doença de Crohn, ou esse paciente ainda não teve diagnóstico, mas ele tem tudo, tá me indicando que esse paciente tem doença de Crohn. Aí você prescreve um AINES para ele, sem ter questionado isso, e esse paciente ele piora extremamente, ele volta com uma diarreia muito pior, o paciente já desidratando, com uma doença complicada, e sendo que uma simples anamnese podia ter resolvido isso, tá? Então como é que eu trato, né? Enrolei, como é que eu trato então o paciente com doença de Crohn ou com retocolite ulcerativa e dor articular? Doc, se esse paciente tiver com esses sintomas, não vai dar um AINES para ele que só vai piorar. Esse paciente você foca no tratamento da doença intestinal dele, tá? Você prescreve lá os aminosalicilatos, né? Prescreve mesalazina, sulfasalazina, trata a doença intestinal desse paciente. Quando você tratar a doença intestinal desse paciente, esse paciente vai melhorar do seu quadro de artralgia, ok? Não foca na artralgia, foca na doença intestinal. Melhorou a doença intestinal, obviamente, né? Você pode orientar esse paciente quanto a repouso, quanto à atividade, né, dependendo de como tiver articulação, colocação de gelo, banho morno, banho frio, mas de modo geral você trata a doença intestinal desse paciente e não prescreve, né, não vai prescrever um anti-inflamatório para esse paciente que só vai piorar a situação dele, tá? Isso serve para doença inflamatória intestinal também, né? Você, por mais que seja uma doença inflamatória, se você prescrever um anti-inflamatório não esteroidal, você vai exacerbar esse paciente ainda mais, tá? Não pode tomar nimesulida, não pode tomar diclofenato. Esse paciente ele tem um tratamento específico para ele que eu vou falar agora, tá? Vou fazer uma questão sobre isso agora. Deixa eu ver. Aqui. Doc, já é 10 para as 9, tá? Eu sempre prometo que eu vou ficar então de 40 a 50 minutos. Então vou tentar encerrar para não me prolongar muito. Tá pedindo qual que é a medicação de escolha para o tratamento então da doença moderada, leve a moderada na retocolite ulcerativa. Show? Gente, o que vocês marcariam? Tiver um paciente com doença leve a moderada na sua frente. Lembrar que aqui a gente separa em paciente com doença leve moderada e moderada grave. O paciente chegou no seu consultório, paciente, você já sabe que ele tem diagnóstico de retocolite ulcerativa ou de doença de Crohn, e ele está exacerbado. Ele diz, olha, piorei, estava bem, piorei, estou com diarreia há muito tempo, já faz uma semana, eu não consigo melhorar, estou sempre indo aos pés, estou sempre indo no banheiro. O que eu faço? O que você prescreve para esse paciente? Doença leve a moderada, tá? Paciente que não tem nenhum sinal que nos indique que o paciente está com doença grave. O que vocês marcariam, gente? O pessoal botou C. Está pedindo aqui qual é a medicação inicial de escolha para o tratamento da doença leve a moderada na retocolite ulcerativa. Letra A, azatioprina. Letra A, azatioprina, lembrar que é um poupador de corticoide, né? Um imunomodulador. Letra B, corticoide. Geralmente a gente usa prednisona aqui. Letra C, os aminosalicilatos, mesalazina, sulfasalazina. E letra D, metotrexato.
E aí, gente? O que vocês prescrevem para esse paciente? O paciente está na sala de vocês agora, com queixa de uma diarreia. Você avalia esse paciente, ele não está toxêmico, não está com sinal de né, uma colite que seja grave. O que você prescreve para esse paciente? O João botou C. Ó, o João apareceu aqui. E aí, gente, o que vocês iam prescrever? Vou deixar um tempinho o pessoal responder. Se a questão de tratamento geralmente acaba sendo um pouco mais chato, né? Porque a gente sempre avalia o paciente como um todo, mas de modo geral a gente tem as drogas de escolha, né? De primeira escolha para o tratamento desses pacientes. Tá, gente, vamos por eliminatória. Azatioprina. Quando que a gente usa azatioprina, um imunomodulador? A gente usa azatioprina quando a gente tem que desmamar esse paciente do corticoide, aquele paciente que é dependente de corticoide, e para você usar a menor dose possível de corticoide, você usa um imunomodulador, que a gente chama são drogas poupadoras de corticoide. Potássio, estou pensando em diurético. Drogas poupadoras de corticoide, para você não usar doses muito altas de corticoide no paciente. A gente usa em azatioprina em doença leve a moderada? Não, tá? Não é escolha em doença leve a moderada. Corticoide. Como a gente não usa azatioprina, provavelmente a gente não usa corticoide também. Corticoide é reservado para doença grave, tá? Doença moderada a grave. Pacientes, então, que tem... a gente tem, né, as evoluções mais graves nesse paciente que está com uma colite isquêmica, como colite fulminante. Nesse paciente, sim, você tem direito de usar corticoide para induzir a remissão nesse paciente e depois a gente reduz o corticoide até conseguir tirar ele. A gente desmama o corticoide nesse paciente. Se você não conseguir, você tira o corticoide, o paciente exacerba de novo, você introduz então a azatioprina, né, o outro imunomodulador, né, aquele 6-mercaptano, para conseguir então manter a menor dose possível de corticoide nesse paciente e manter, né, esse paciente em remissão. Ok? Geralmente prednisona a gente usa, tá? Letra C, aminosalicilatos. Perfeito, quem respondeu C, gente. Os aminosalicilatos aqui a gente tem a sulfasalazina e a mesalazina, ok? Cada uma com suas peculiaridades, mas ambas podem ser usadas. Geralmente a primeira escolha acaba sendo a sulfasalazina, mas depende do paciente, depende do quadro que você tem na sua frente, ok? Mas essas são as drogas de escolha. A sulfasalazina, né, ela é composta por um anti-inflamatório e por uma sulfa, né, que é antimicrobiana. Então você tem uma dupla ação dessa droga no intestino do paciente. Paciente, então, com doença leve a moderada, você pode prescrever, então, essa droga tanto para remissão quanto para manutenção, tá? E depois você vai tirando para ver se esse paciente ele não exacerba mais. Letra D, metrexato. Doc, o metrexato é uma droga de segunda escolha, tá? Para doença leve e moderada. Paciente que tem doença leve e moderada, você pode prescrever sim metrexato, mas geralmente não se utiliza, tá? Geralmente a gente usa os aminosalicilatos mesmo, aqui, sulfasalazina e a mesalazina. Perfeito? Gente, só para fechar, então, quando então que eu opero esse paciente, né? Falando em cirurgia. Doc, aqui eu ia trazer uma imagem da cirurgia para explicar para vocês, mas eu acabei esquecendo. A cirurgia, ela é geralmente reservada para casos de retocolite. A gente não tende a operar a doença de Crohn. Doença de Crohn a gente opera quando o paciente tem alguma complicação. O paciente fez fístula, o paciente fez obstrução intestinal, o paciente está com hemorragia maciça, você tem que operar esse paciente. Mas a taxa de recidiva na doença de Crohn é muito alta, que eu estou falando de doença de Crohn. E na retocolite ulcerativa, por outro lado, é um paciente que tem um tratamento na cirurgia, um tratamento curativo. Se você fizer uma colectomia nesse paciente vai melhorar e a recidiva é extremamente baixa nesse paciente, porque a doença é restrita ao colo, tá? Qual que é o procedimento de escolha? Geralmente o procedimento de escolha é a proctocolectomia. O que é a proctocolectomia? É uma proctocolectomia com uma bolsa ileal. O que é, né, esse procedimento? Parece palavrão, né? Nome feio. A proctocolectomia é a retirada, então, do colo desse paciente e é feita uma bolsa ileal. Você pega o ilho desse paciente e você faz como se fosse um gancho. Vou conseguir mostrar aqui, como se fosse um gancho para cima assim, e você conecta então essa bolsa no ânus do paciente. Então é como se você fizesse um novo intestino grosso, só que fazendo com essa bolsa ileal. Beleza? Doc, geralmente o tratamento é reservado para pacientes que acabam perdendo muito sangue, paciente que não consegue melhorar, que tem uma doença que não realmente é intratável, você tem retocolite não tratável, esse paciente é refratário ao tratamento, aí você tem indicação cirúrgica, ok? Doc, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu tentei passar por as características gerais, fatores de risco, tentei passar pelo quadro clínico de cada uma das doenças, tentamos resolver alguns casos clínicos e agora sobre o tratamento. Gente, obrigado por quem ficou até aqui. Vou deixar um tempinho para, se alguém tiver alguma dúvida, algum feedback, alguma sugestão de tema também, a gente está aceitando.
Então, vou esperar um pouquinho aqui, gente. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar. Obrigado mesmo quem ficou até agora, quem ajudou, quem respondeu. Vocês sabem que eu gosto muito de estar aqui com vocês. Sempre falo isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback. A Gil também. Gente, segunda-feira, toda segunda às 8 horas tem live da Gil, tá? No ciclo básico. A Gil arrasa no ciclo básico. Não percam, tá bom? Se você tá no ciclo básico e se você tá no ciclo clínico também, sempre bom revisar conteúdo do ciclo básico. Eu sempre acompanho a Gil também e a gente aprende demais, tá bom? João botou padrão ouro aqui. Obrigado, João Pedro também. Elisan também. Gente, quinta que vem eu tô de volta. Aliás, erro aqui. Quinta-feira, exclusivamente quinta-feira eu não estarei aqui fazendo live, mas acredito que alguém vai fazer no meu lugar, tá? E na outra semana já estarei de volta, mas segunda-feira vai ter a Gil. Mas de modo geral, a gente tem live na segunda-feira às 8 horas com a Gil e na quinta-feira comigo, beleza? Gente, olha só, Pedro falou que osteomielite é um bom tema. Show de bola, Pedro. Obrigado pela sugestão, tá bom? Vou considerar assim um tema, tá? O Eduardo botou muito bom, obrigado. Obrigado, gente, de verdade. É isso então. Até a próxima. Espero vocês na próxima live, tá? Valeu, gente. Tchau, tchau.